Agora é hora de introduzir dois conceitos que são fundamentais para o entendimento dessa gestão pública que a gente trabalha, que é o conceito do estado de bem-estar social, ou welfare state, tá? E o conceito do estado mínimo, ou estado neoliberal. A ideia do estado de bem-estar social, ela é fundamentada na ideia de que o Estado deve provir todas as necessidades da população. Só que o que é que acontece com isso? Os países começam a implantar sistemas de seguridade social muito amplos e as máquinas se tornam muito inchadas. Tradicionalmente, a máquina do governo não consegue ter a produtividade da máquina privada. Então, o que é preciso fazer? Certo? Chega certo momento que vem a ideia do liberalismo econômico. O liberalismo existia antes do estado do bem-estar social. E aí, depois do estado do bem-estar social, chega a ideia do neoliberalismo econômico, que vai fazer com que o Estado diminua o tamanho da máquina e aí consiga, de fato, fazer apenas aquelas obrigações que lhe são peculiares, que lhe são características, deixando o espaço para o surgimento do terceiro setor, que vai cuidar de outras questões, ainda que de forma financiada pelo Estado. Como eu falei agora há pouco, determinado valor na mão do Estado, você consegue produzir em muito menos serviços para a população do que esse mesmo valor na mão da iniciativa privada, por conta de toda a legislação, toda a proteção que existe ao público estatal, todos os problemas da máquina pública que já existem. A gente sabe dos problemas que existem no nosso país com relação à gestão da máquina pública. Então, que fique claro, o estado do bem-estar social, aquela situação em que o governo deve provir todas as necessidades da sociedade. O neoliberalismo econômico, ou Estado mínimo, é um conceito que vem a partir da ideia de que o Estado pode financiar o atendimento dessas demandas, mas não precisa operar o atendimento dessas demandas. Essa ideia do Estado mínimo ela toma força no mundo a partir da década de 1980, do século passado, e alguns ícones surgem aí como Margaret Thatcher no Reino Unido, como Ronald Reagan nos Estados Unidos da América, e eles implantaram esses sistemas, mas só que de uma forma correta. Ou seja, já que agora o Estado cuida de menos obrigações, o Estado diminuiu a carga de impostos que cobrava da população. Ainda que ele precise financiar alguma coisa do que seria feito pelo emergente terceiro setor, ele diminuiu a carga tributária. Em países em desenvolvimento como o nosso, esse modelo é implantado sem a devida diminuição dos impostos. Então, você continua pagando os mesmos impostos, pelo contrário, os impostos no Brasil são inclusive crescentes. Se falar em aumentar impostos, já temos uma carga tributária escorchante e ainda se fala em aumentar impostos. Essa carga tributária acontece sobre empresas e sobre pessoas físicas, e ainda assim o governo deixa de fazer parte das suas obrigações porque tem que financiar, certo, o terceiro setor, que nem sempre age da maneira correta também. O terceiro setor hoje, da forma como está organizado, tem muitas iniciativas muito boas, muito honestas, interessantes, mas também tem muita coisa errada acontecendo no terceiro setor, e aí a gente, enquanto população, a gente fica prejudicado, porque a gente não tem nenhuma coisa e nem outra. E não há como usar os termos em inglês, como welfare state, que acabei de usar, sem lembrar das palavras do saudoso mestre Suassuna. Vamos ver um pouquinho. Aí eu estava dizendo lá em Fortaleza, eu digo, olha, vocês pedem, vejam bem o absurdo que é inglês. Se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Agora me diga, isso tem jeito de glass? Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico.
um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Mas embora isso é lá livre, Deus me livre. Graças a Deus eu nasci num país que fala português. E quando refletimos um pouco sobre essa questão dos métodos de coerção governamental, sobre os erros dos setores e das pessoas individualmente, sobre a corrupção, que é um dos maiores males que o nosso país enfrenta, certo? É preciso fazer algumas reflexões. Eu trago uma reflexão aí do professor Leandro Carnal para finalizar esse nosso encontro. Não existe sociedade humana onde o Estado seja corrupto e a população honesta. Não existe sociedade humana onde a população seja corrupta e o Estado seja ético. Em todos os países do planeta, governo transparente, governo não corrupto significa sociedade respeitadora de regras éticas. Suécia, Finlândia e Dinamarca ganham o título de países mais transparentes do mundo. Avaliem o trânsito nessas 3 localidades. Onde há corrupção das pessoas comuns no trânsito e na vida, existe governo corrupto. Logo, a corrupção do governo é a parte mais fácil de lidar. De tempos em tempos, algum governante pode ser preso. A mais complicada é a corrupção social. A mais complicada é de mais longo prazo. Aquilo que eu insisto há bastante tempo, que existe um círculo no qual o Estado está no topo, mas ele é apenas o apogeu de pequenas corrupções. O pai de família, que tem os filhos no banco de trás e para em cima da faixa de segurança, está dando a aula mais importante, infelizmente, chamada exemplo. O pai de família que emite uma frase cafajeste, que xinga, está transmitindo aos filhos, através da autoridade afetiva e jurídica de um pai, o que deve ser feito no trânsito. E aí, por um drama da natureza humana, isto é compreendido mais rapidamente que binômio de Newton ou tabela periódica. A imbecilidade é genética e de fácil contágio. Lembrando que eu vou enviar um arquivo com algumas questões abertas para que a gente responda e a gente vai revê-las lá no simulado da segunda unidade, ok? Obrigado pela atenção e bom estudo.